especial COP30, Futuros Possíveis, que é uma programação especial que a gente tem aqui no Festival do Rio esse ano, com o apoio da Ford Foundation. Durante todos esses dias do festival, a gente teve 50 filmes na programação, na mostra especial COP30, além de vários filmes espalhados ao longo de outras mostras no selo da COP30. Um desses filmes, a diretora está representando aqui hoje, nessa mesa. O especial vai até o dia 12, junto com o festival. A gente tem filmes até o dia 12 e convido a todos e todas a estarem presentes no CCJF, no Estação NET Botafogo 3. Bom, hoje a gente tem uma mesa super luxuosa, com convidados muito, muito especiais, para falar sobre cidade, para falar sobre urbanismo, para falar sobre exclusão e fonte de oportunidades. E eu gostaria de começar a convidar ao palco os palestrantes, começando pela Fernanda Min, cineasta e diretora de Reconhecidos, que está com um filme Reconhecidos na Premiere Brasil, O Estado das Coisas. Uma salva de palmas, por favor. Agora eu gostaria de chamar ao palco a deputada estadual Marina do MST. Seja muito bem-vinda, Marina. Chamar ao palco agora também a vereadora, arquiteta e urbanista Mônica Benício. Chamar ao palco o coordenador de projetos socioambientais da Redes da Maré, essa iniciativa importantíssima no Rio de Janeiro, Rian de Queiroz. E a nossa maravilhosa moderadora, que é jornalista e supervisora criativa da Chroma Key, Fátima Sá. Bom, eu vou agora passar a palavra para os nossos debatedores. Tenham todos uma boa sessão. Obrigado. É a mesa Cidades em Disputa, Exclusão e Sustentabilidade no Meio Urbano. Essa mesa tem um tema bastante desafiador, né? Mas um conjunto de debatedores que acho que estão à altura, e cada um com uma experiência, uma maneira e um lugar de ação muito particulares. Então acho que o debate tende a ser bem interessante por isso. Eu digo que é um tema desafiador porque falar de sustentabilidade urbana vai muito além de questões ambientais propriamente ditas, que já seria muita coisa, mas a gente está falando também de direito à cidade, né? De acesso a território, mobilidade, moradia, água, né? Uma cidade, para ser sustentável, ela tem que ser minimamente justa, né? Não necessariamente sem exclusões, mas que reconheça e trabalhe para reparar essas exclusões, né? E essa mesa, como eu falei, reúne pessoas que estão muito atentas a isso. Eu vou dar uma apresentadinha aqui, porque eu acho que é importante a gente falar da formação um pouquinho de cada um, para entender como eles entram nessa conversa. A Marina do MST, aqui à minha direita, deputada estadual, líder da bancada do PT na LERJ, é militante e dirigente histórica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ela é ativista de cultura popular, tem como pilares a atuação em defesa da agricultura familiar, reforma agrária e soberania alimentar. E a Marina traz uma perspectiva bem interessante que amplia a nossa conversa, porque ela conecta campo e cidade, né? Os desafios da cidade com as lutas do campo, então expande o território da conversa. Aqui do meu lado esquerdo tem a vereadora Mônica Benício, que está no segundo mandato na Câmara Municipal do Rio pelo PSOL. Ela é arquiteta urbanista com mestrado em arquitetura, nascida e criada na Maré, militante LGBTQIA+, e entrou na política depois do assassinato da sua mulher, a vereadora Marielle Franco. A Mônica tem atuação voltada para direitos das mulheres, debate urbanístico com foco na inclusão social. E o mestrado dela foi justamente pesquisando violência e direito à cidade, que estão na base do debate de sustentabilidade, né? Ao lado da Mônica, a gente tem o Rian de Queiroz, que é coordenador de projetos socioambientais, como o Nathan falou antes, da Rede da Maré. E o Rian, ele é morador do Parque Maré, que é um dos territórios que formam o conjunto de favelas da Maré. Ele é geógrafo, mestre em geografia
E os projetos que ele coordena seguem uma dinâmica muito inspiradora, porque do diagnóstico até a aplicação de possíveis soluções para os problemas, tudo é pensado localmente. Então ele traz essa perspectiva de um representante da sociedade civil que atua localmente, no próprio, portanto, no território, mas com o território, pensando em soluções conjuntas e aplicando ali na ponta. Por fim, a gente tem aqui a Fernanda Amin, que é doutora em Planejamento Urbano e Regional. Ela é graduada e mestre em Direito, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, e ela pesquisa, entre outros temas, direitos humanos e sistema de justiça. Ela ainda é fundadora da produtora Cardume Filmes. Ela é roteirista, diretora e co-dirige esse filme que o Nathan citou antes, o Reconhecidos. Ela co-dirige com Michael Oherman. É um documentário que está na programação do festival e que tem sessão hoje, 14h, no Cine Carioca José Wilker. Então, eu recomendo bastante. Tem uma história para a gente pensar muito sobre cidade a partir do filme dela. Feitas essas apresentações, vamos começar por aqui, porque a gente tem pouco tempo e muita coisa para dizer, eu acho. Marina, vou começar por você, tá? A gente sabe que hoje mais da metade da população do planeta vive em cidades, né? Até 2050, a previsão é que seja 70%, 2/3 aí da população do mundo vai estar em áreas urbanas. Isso é um tremendo desafio sob muitos aspectos, mas a gente sabe que tudo começa e termina no prato de comida, né? E se os efeitos da crise climática desaparecem rapidamente ali também, mas se a segurança alimentar já é um desafio gigantesco hoje, como a gente pode lidar com isso nesse futuro tão próximo, que a gente já está prevendo tudo isso? Então, a gente tem na mesa uma família. Fazer a revolução em 10 minutos. Bom dia a todas as companheiras aqui da mesa, companheiro, a todos que estão participando. Desde já quero agradecer aos organizadores pelo convite para estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que a gente tem debatido, construído, mas também aprendendo, ouvindo vocês, que é o mais importante, nessa troca. Acho que é um tema muitíssimo importante que está sendo pautado aqui nesse debate, nessa mesa de hoje, porque é um tema que está conectado com os grandes desafios que nós estamos vivendo na humanidade, né? Não é só um problema da cidade do Rio de Janeiro, das cidades do estado do Rio de Janeiro ou do Brasil, mas é do mundo. Então, acho que isso é saudar também, valorizar pela importância do tema que vocês trouxeram, que não diz respeito a só nós que estamos aqui, né? Mas com o conjunto das cidades. Bom, eu queria iniciar partindo um pouco dessa reflexão que nós estamos vivendo uma crise civilizatória de grande alcance, né? Que vai desde os territórios, no meu caso que venho da luta pela terra, da reforma agrária. Essa crise é vivenciada lá nos territórios do meio rural, do campo, seja nos assentamentos da reforma agrária, seja nos acampamentos que estão em luta, seja nas áreas quilombolas que resistem há muitos anos, seja nas áreas indígenas, né, de territórios indígenas, seja nas periferias urbanas, nas favelas, nos municípios do interior, né, de menor tamanho, ou no Brasil, mas atinge também em escala global. Então, nós estamos vivendo uma crise civilizatória do ponto de vista político, econômico, social, ambiental, ecológica e energética, que vai do território ao global e que atinge todas as pessoas e a natureza. Então, acho que sobre isso que está colocado também esse tema, esse debate aqui que vocês estão pautando.
Junto com isso, também muito da minha atuação, né, não só do movimento social, mas também no legislativo, onde estou agora, no legislativo estadual, parte dessa crise civilizatória que nós estamos vivendo está centrada nesse modelo de sociedade que nós temos. E, mais puxando aí a brasa para o meu assado, seja de carne ou de legumes, o capital, as grandes, pouquíssimas e grandes empresas capitalistas estão atuando no sentido de se apropriar do conjunto dos bens da natureza. E isso está levando cada vez mais uma centralização, através da privatização, que poucos querem e estão tendo domínio sobre a terra, a água, a semente, a biodiversidade. Porque eles estão transformando isso, esses elementos da natureza, em lucro para alguns. E a nossa luta, a luta da sociedade, ela tem que ser o contrário disso. É fazer com que os bens da natureza sejam democratizados e estejam a serviço de resolver os grandes problemas que a humanidade tem. A exemplo da fome, da alta desigualdade social, olha para o Brasil, mas também em outros países, o trabalho análogo à escravidão ainda, né? Então, acho que isso não está fora também desse tema da cidade, né? Como vocês colocam, na cidade partida, né? Então, é importante, queria começar com isso. Depois, continuando um pouco com essa conexão, não é, entre a cidade e o campo, ou seja, não há como a gente pensar na sobrevivência da cidade sem um desenvolvimento efetivo do campo, né? Com produção alimentícia, com cuidado com a natureza, com produção orgânica, agroecológico, diferente do que o agro dos negócios fazem, que é quando produzem comida, produz à base de venenos e agrotóxicos. Essa comida vai chegar na cidade, contaminada, vai chegar nas pessoas, vai contribuir para o aumento dos altos índices de câncer, doenças e etc., né? Então, é muito importante, nesse sentido, a luta também de nós termos uma agricultura familiar que seja baseada na produção de alimentos saudáveis, no cuidado com a natureza, com a terra, com as águas, com os mananciais. Isso é uma conexão também de projeto com a cidade. Não é a gente pensar o campo isolado, ilhado do conjunto da população urbana, do conjunto da população da cidade. Então, não tem como não ter essa conexão entre o campo e a cidade, né? Junto com isso, o tema da alimentação saudável e da justiça social. Ou seja, a cidade partida também se revela no prato, né? Desde o orçamento da política pública que é destinado, que tem esse olhar para a produção do alimento, para a logística de como o alimento vai chegar na cidade, porque na grande maioria das vezes é lá na favela que não chega, é lá nas comunidades periféricas que não há a previsão orçamentária para fazer o alimento chegar. Então, na cidade, quem tem possibilidade, né, monetária, pode se alimentar bem, pode comer, pode ter uma alimentação de verdade, pode ter uma alimentação de qualidade e saudável. Mas quem está lá na periferia fica com os ultraprocessados, que é o que as grandes empresas produzem, né? E isso também revelando grandes problemas como um todo, né? Da base ao geral da sociedade. Portanto, quando nós falamos de política pública, também é necessário unir a realidade do campo com a realidade da cidade, especialmente da classe trabalhadora, porque é aí que se dão os grandes problemas, né?
Junto com isso também o tema da sustentabilidade urbana e as mudanças climáticas, que eu acho que está também colocado aqui, especialmente nos temas que estão previstos aí durante a realização da COP30, né, em novembro aqui no Brasil nesse ano. Ou seja, se a gente pensar esse tema da produção de alimentos, se ele está previsto na política pública, se ele está previsto no orçamento e tem um planejamento, um projeto de produção, um projeto de desenvolvimento que é produzir alimentos próximo às cidades, isso também facilita chegar esse alimento ao conjunto da classe trabalhadora da periferia e tal. Se a gente tem um planejamento de produção de alimentos saudáveis e fazer chegar aos trabalhadores da cidade via feiras orgânicas, feiras agroecológicas, feiras... O MST tem feito uma série de experiências nesse sentido, de fazer feiras nas escolas, nos municípios, nas universidades, ou seja, tem que possibilitar esse alimento chegar, saudável, chegar próximo da cidade. Então, desse ponto de vista, nós pensamos, agroecologia e agricultura familiar, elas estão ligadas também à possibilidade da mitigação das mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje na sociedade, né? E pensar que cidades saudáveis, cidades sustentáveis, só podem existir se o campo for sustentável, se o campo produzir de forma saudável, né? Então nós vemos assim como os nossos territórios do campo, seja da agricultura familiar, seja dos assentamentos, seja dos quilombolas, das comunidades indígenas, eles são laboratórios vivos de outro modelo de desenvolvimento do campo em que a cidade também está integrada como um modelo de desenvolvimento que fortalece a economia local, mas que defende uma natureza saudável e uma saúde, né, saudável também para o conjunto das pessoas. Então, a cidade não é apenas o espaço do asfalto, mas ela tem essa conexão com o campo do ponto de vista das relações humanas, com a natureza, do trabalho, da saúde, né? E com os outros tantos elementos que nós poderíamos incluir aí. Então, falar em cidades em disputa, para nós, é também falar de um modelo de sociedade, de um projeto de desenvolvimento de sociedade em que os trabalhadores e as trabalhadoras, as pessoas e a natureza devam ser privilegiados. E, para encerrar, dizer que também nesse processo, né, da gente estar discutindo a COP30, queria partilhar também com vocês, o MST tem construído uma campanha Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. Nessa campanha é que nos próximos 10 anos nós queremos plantar 100 milhões de árvores no Brasil, pensando um pouco nesse aspecto, né, da segurança e da soberania alimentar, de você plantar árvores de acordo com o bioma de cada região, de plantar árvores frutíferas, né, de acordo também com a cultura alimentar, resgatando também os sabores, né, que em muitas regiões eles foram apagados, e deixar também esse convite para cada um e cada uma de vocês, cada um e cada uma de vocês também participar, partilhar dessa campanha Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, para que a gente possa semear árvores também nas cidades, também nas favelas, também onde está nosso povo que ainda passa fome, que precisa de ter alimentos saudáveis, que precisa também de um projeto de agroecologia para o desenvolvimento do nosso país. Obrigada. Partindo aí dessa ideia de cidade partida, cidade integrada, né, de que a Marina estava falando, ainda que todo mundo sinta, e todo mundo será afetado pela crise, já estamos sendo, né, todos afetados pela crise climática, a gente sabe que quem mais sofre é quem mais sofre historicamente com a
a exclusão urbana, né, com essas questões todas que a gente está vivendo aqui. Quer dizer, pensando no Rio, a cidade já era partida pela segregação econômica, social, de infraestrutura, cultural, e passa a ser também cindida pela questão ambiental. Dá para a gente falar hoje em privilégio climático? Como é que essa questão se insere na disputa pela cidade? Tenho 10 dias para responder. Bom dia a todas as pessoas presentes. Primeiro, agradecer o convite, já parabenizando a importância de uma conformação de uma mesa como essa, e dizendo aqui do quanto que eu me sinto honrada, mas também uma responsabilidade de estar aqui nessa composição. Fátima, aqui a pergunta, ela acaba sendo muito, a minha resposta vai muito de encontro que a introdução que a nossa excelentíssima deputada estadual, mas queridíssima companheira de Marina nos traz. Quando a gente vai pensar esse modelo de cidade partida, né, primeiro que se está partida, alguém partiu. E ela está partida em quais aspectos? Né? Foi partida por quem? Está partida para quem? Inclusive porque para alguns é uma decisão, é uma escolha não estar transitando por toda ela, e para outros é uma imposição não poder transitar por ela. Então, qual é a democracia possível de ser discutida quando a cidade inteira ela é uma fronteira entre a exceção e o direito? Como é que a gente está produzindo cidade, pensando cidade? E a gente não vai conseguir pensar uma cidade saudável se ela não estiver integrada ao campo. A gente não vai estar conseguindo falar do bem viver, né, e do bem viver como os povos originários nos trazem a discussão, se a gente não estiver falando de um campo saudável, vai pensar pessoas saudáveis na cidade. Isso tudo pensando de maneira integrada. Né? Então, se está partida para quem? Quem partiu? Acho que uma das minhas principais provocações vem por aí. Você já me apresentou, eu sou nascida e criada na favela da Maré, e isso não é menos importante, nem no meu hoje fazer, né, da política institucional, que estou como vereador e sou arquiteto urbanista, né, mas porque a política a gente está ocupando, o meu ofício é ser arquiteto urbanista, e pensava a cidade a partir desse lugar, e a partir da minha identidade de mulher favelada maranhense. Acho que Rian vai trazer uma contribuição muito, muito rica para a gente nesse debate sobre essa perspectiva. Porque quais são os corpos que podem transitar pela cidade, que têm direito à cidade e com qual qualidade? Né? O CEP ele vai ser fundamental para dizer quem pode viver e quem deve morrer. Quem deve morrer, vai morrer como? Quem pode viver, vai viver em quais condições? Né? Na favela, na periferia, o Estado ele não é ausente, ele é presente, sobretudo de maneira ineficaz, quando tudo que ele oferece, inicialmente, principalmente, e quase em toda a sua integralidade, é o seu braço armado, é a violência, é a truculência. E o favelado tem ali a sua organização de identidade a partir desse aspecto com a sociedade, com o Estado dizendo: isso aqui você não merece ter, você não pode ter e você não terá. Porque tudo que a Marina traz sobre a sua experiência, que está muito hoje relacionada no que ela está fazendo enquanto política pública, mas vem de todo um acúmulo da sua trajetória enquanto mulher, enquanto militante, enquanto defensora de direitos humanos, isso é muito importante para a gente compreender para onde a gente está discutindo esse modelo de sociedade. Então, eu acho que tem uma coisa importante da gente pensar, a diferença entre a política pública da ordem pragmática e a utopia. Porque se a gente decide disputar a utopia, a gente vai ter que aceitar o dado de realidade como está imposto, o dado de realidade como está imposto não está bom para todo mundo. Né? Tem pouquíssimas pessoas se beneficiando muito e a maior parte da população muito sucateada e precarizada na sua vida, né? Lutando para existir e não podendo viver, né? Mas sobreviver. Mas é justamente essa população, essa parcela da população, uma boa parte de nós aqui também, construindo uma cidade. Essa cidade está sendo construída para quem? Essa sociedade está sendo construída para quem? Não à toa hoje a gente discute de uma maneira muito enfática o fim da escala 6x1, mas a gente está em 2025 fazendo essa discussão hoje com mais seriedade. A gente está discutindo a economia do cuidado, quando hoje nós mulheres estamos reivindicando, olha só, o tempo que eu invisto dentro de casa, no cuidado da família, né, que é por si só também criar a sociedade, eu estou investindo o meu tempo. Quem me remunera isso?
Porque numa sociedade capitalista, o que está dizendo se a minha comida vai chegar no prato com veneno ou não é o meu poder aquisitivo, é o meu poder econômico. Mas quem é que está ditando isso? Quem é que está dando as cartas sobre isso? É a política institucional. E quem é que está no topo da política institucional? Aqueles que estão desde que as caravelas encostaram aí e invadiram os nossos territórios. Bom, para onde eu vou com essa história toda? Hoje, a gente não vai conseguir falar do avanço da humanidade, e acho que Marina traz, quando a gente vai falar de crise climática, existe uma crise humanitária posta, né? A gente passou a se desconhecer enquanto indivíduos, enquanto humanos, né? Quando o dinheiro ficou no centro de um debate e a vida passou a ter preço. A gente passou a quantificar e ter métodos qualitativos para poder fazer a distinção de quais vidas vão poder sobreviver e como. A gente falar de comida orgânica na favela, eu vinha conversando isso ontem quando estava conversando sobre essa mesa, e estava dando um exemplo que é muito, muito didático, que é do ovo da galinha feliz. A minha família, eu não moro hoje mais atualmente na Maré, mas toda a minha família mora, e meu sobrinho, ele adorava quando a Kombi da galinha passava, e a Kombi da galinha passava gritando assim: a galinha chorou, passou mal, morreu de parto. E o ovo da galinha feliz, que você compra o ovo orgânico, que é muito mais caro no mercado, que é um ovo bem pequenininho assim, que é um ovo sem veneno, está lá o selinho, inclusive, dizendo que a galinha foi criada livre, sem transgênicos, e ela foi feliz. Ela teve uma vida feliz. E eu fiquei rindo disso, porque o meu sobrinho gostava muito do caminho do ovo, e é uma coisa que está no nosso cotidiano, né? Isso está na mesa, isso vai para dentro do meu corpo. Isso vai dizer, inclusive, o quanto eu posso viver, né? No Rio de Janeiro, tudo bem, isso não é muito critério, né? Inventou a milícia, o bolsonarismo, né? Ter saúde só física não basta para sobreviver no Rio de Janeiro. Mas, se a gente for colocar sobre esse aspecto, qual é a longevidade de uma criança que está sendo criada na favela e uma que está sendo criada no Leblon, que pode comer o ovo da galinha feliz? Isso vai fazer diferença na atenção dessa mãe. A mãe trabalhou 14 horas, aí ela chega lá, o que ela tem é um embutido, às vezes é uma salsicha, e vai ter que dar graças a Deus se tiver isso. Tem muitas ainda que vão dormir agradecendo a Deus por poder dar para o filho uma salsicha. Então, a gente não vai conseguir avançar nesse debate se a gente não colocar o debate de classe no centro dessa discussão, né? Se a gente conseguir, não vamos falar de como a gente vai avançar na sustentabilidade se a gente não falar, o capitalismo precisa ser derrotado, porque ele hoje também está ditando as regras de como essa sustentabilidade vai avançar, o que a gente está destruindo. Marina falou aqui de uma ação super importante. A gente está em 2025 falando da importância de plantar árvore. Num país que tem na sua magnitude uma imensidão de Amazônia. E aí a gente vai falar de furar a floresta para ter petróleo. Então, assim, pensar sobre a construção dos territórios na sua natureza parte também de entender que isso é uma ação política. Se cabe no orçamento ou não cabe no orçamento, existe uma decisão política anterior a ser tomada para poder decidir aonde é que o orçamento vai caber. Porque o orçamento ele é destinado, né, Marina? Infelizmente, não vai para onde os campos políticos onde eu e Marina estamos atuando, porque é uma questão econômica colocada. E aí, quando a gente vai falar, estamos todos debaixo do mesmo céu? Acho que não. Porque quando tem um deslizamento, quando tem um desabamento, que o efeito é natural, hoje a gente está discutindo racismo ambiental. E tem um monte de gente achando que isso é mimimi. Quando, na verdade, a gente está... Onde é que desliza? Onde é que desaba? Onde é que dá enchente? Onde é que não tem saneamento básico? Quando a gente fala de direitos humanos, para uma parte da sociedade, é o defensor de bandido. Direitos humanos é ter saneamento básico, é ter água potável. A gente não discute a água como um direito universal. Água não está como um direito dentro da Constituição. E hoje a água hoje a gente está aqui decidindo quem pode tomar água com veneno, quem vai tomar água limpa, qual é a qualidade da água. Então, como é que a gente chega em 2025 sem conseguir revisitar, falar de crise climática, colapso ambiental, sem falar antes de um colapso de humanidade que a gente tem vivido. Então, para a gente avançar aqui, Fátima, no debate, que eu acho que fica mais rico quando a gente puder abrir e também fazer trocas, pensar território,
pensar política, entendendo que a política ela é uma decisão e ela é uma decisão coletiva, né? Não estou falando da política institucional, estou falando da política que é isso aqui, um momento como esse é um momento político. Como é que a gente consegue avançar nos nossos debates olhando e nos revisitando, né, no nosso conceito de humanidade e entendendo que ou o capitalismo será derrotado ou a humanidade será vencida. Não tem mais um meio termo para essa história. Quando fica mais quente, a gente sabe qual é a região que está mais quente, a gente sabe por que está mais quente. Quando tem chuvas, a gente sabe onde alaga, a gente sabe onde é enchente, a gente sabe quem morre. Isso são decisões políticas. E as decisões políticas estão sendo tomadas por caneta daqueles que hoje olham para o dinheiro como uma prioridade acima da vida, mas não de qualquer vida. Da vida da maior parte da população, que é essa população precarizada, que é a população que hoje movimenta, que hoje não, desde sempre, né? Fundou esse país e continuou movimentando. Então, para a gente conseguir avançar nesse debate, vamos pensar território, vamos pensar política no lugar da política pública e vamos pensar utopia, porque ela é importante para a gente não paralisar aqui, não colapsar dentro dos dados de realidade que temos até aqui. Bom, eu acho que o Rian é um excelente exemplo de como a gente pode conectar, né, utopia com algo concreto, com articulação e tal, porque a metodologia que eles implantaram ali na Rede Tamaré é realmente muito um excelente exemplo de como a gente pode sair do diagnóstico e ir para a ação mesmo, né? Então, o Rian, ele coordena esses projetos socioambientais da Maré. A Maré é uma ilha de calor no Rio de Janeiro, né? A gente está falando de uma comunidade onde oficialmente vivem cerca de onde oficialmente vivem cerca de 130 mil pessoas, que a gente sabe que é um número bem modesto para o que deve ser a realidade. E ela enfrenta problemas muito concretos, né? Lixo, problemas de tratamento de água, esgoto, temperatura elevada e tal. E tudo isso, o que eles têm tentado fazer na Maré é uma coleta de dados local, pensando em soluções para mim, testando as soluções e, a partir do sucesso dessas soluções, exportando para outros lugares. Conta um pouco para a gente, porque eu acho que muita gente não sabe como as coisas acontecem ali e é simples, né? Quando a gente ouve você falar, é tão simples, a gente fica se perguntando por que a gente não está replicando esse modelo em vários lugares da cidade e para além da cidade. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer pelo convite, Camponesa. É uma alegria imensa, tá? Fiquei mais alegre ainda quando vi os nomes que compõem comigo a mesa, fiquei animado e também bateu uma onda de ansiedade. Senti uma responsabilidade grande. Então, já peço de antemão desculpas se eu trabalho em algum momento. É um pouco do nervosismo, mas vamos lá. Minha visão parte muito de uma experiência de uma organização de sociedade civil. Então, a gente está na ponta, a gente está no local, a gente está no território, trabalhando. Faço parte da Rede da Maré, está, sei lá, mais de 30 anos atuando no território da Maré, pensando soluções para problemas que a gente enfrenta. E aí, a gente tem uma trilha mesmo metodológica muito estabelecida, assim, muito definida para a gente, que é essa produção de diagnóstico e do conhecimento a partir da experiência local, dos moradores, com os moradores, uma construção coletiva e conjunta, pensando prototipagem, a dimensão do fazer, a dimensão do testar, a dimensão do experimentar soluções que talvez o poder público não consiga. O poder público, você tem um tempo X, é mais lento, você tem um recurso mais, talvez, limitado para fazer alguns tipos de intervenção de testes, então a política pública tem que ser muito certeira. Nós podemos ter um pouco mais de flexibilidade, testar no local, testar em pequenas experiências. Então, isso, a dimensão do laboratório é muito importante, pensando sempre, e aí é o nosso objetivo, eu acho que é um ponto importante, pensando sempre o impacto nisso nas políticas públicas. A gente não faz algo para ser individualizado da Maré, nós fazemos algo para ser transbordado para outros territórios e possa impactar, sensibilizar no primeiro momento, mas impactar ou quase bater na mesa do poder público e falar, e aí, você consegue, a partir daqui também, dar escala para essa nossa ação? Porque é muito comum, a gente vai para mesas discutindo problemas climáticos em favelas,
como nós estamos vulnerabilizados nessa questão, e aí você sai depressivo daquela mesa. Você fez um diagnóstico perfeito dos problemas que nós temos. E aí você me deu uma visão pessimista da vida, e o que eu faço com isso agora? Vamos todos morrer, acabou tudo, não vai ter jeito. E a gente vem com essa ideia de, olha, vamos trabalhar na figura da esperança, da figura da utopia, vamos pensar outras formas de você lidar com a realidade, com as justiças sociais e climáticas, assim. Fazendo a partir do local. Fazer a partir do local é importante, porque você dá materialidade, você dá concretude para a coisa. O dado deixa de ser um número, passa a ser uma pessoa, passa a ser uma rua, passa a ser uma praça, passa a ser uma coisa tangível. A gente estava conversando aqui um pouco, aqui fora, sobre como as perguntas são feitas, como as perguntas podem meio que orientar a resposta das pessoas. Eu muito me surpreendo quando o IBGE solta um painel sobre saneamento básico da cidade do Rio de Janeiro, em que 99%, se não me engano, aqui da cidade tem água em casa. 95% tem coleta de lixo. E eu olho para aquele dado e falo, que dado? De onde veio isso? De onde se tirou? Não sei, assim, porque eu andando na maré não vejo essas coisas. E aí eu paro e reflito, assim, que pergunta a pessoa fez para o morador? Chegou e perguntou, você tem água na sua casa? O morador vai dizer, sim, claro que eu tenho água na minha casa. Você tem esgoto? O morador vai dizer, sim, eu aperto a descarga e vai embora aquela água, eu tenho esgoto. Quais são as perguntas auxiliares que quem está no local pode fazer? Você tem água, mas como você consegue essa água? Você precisa de uma bomba? Quando não tem luz, você não tem água? Que qualidade de água é essa? Você compra essa água? De onde vem? E aí você com certeza vai baixar esse número grandiosamente. Assim. Ou pior, você tem esgoto, tá? Mas você sabe para onde vai? Não sei para onde vai. Ele sai para lavar do lado. Você pode dizer que a pessoa está se alimentando? Você não pode dizer isso. Então a dimensão do local é muito importante. Por isso, essa concretude, além de tirar alguns mitos, alguns sensos comuns que nós temos no olhar da favela. Eu vou trazer uma experiência, para ser assim, mais sintético, que eu acho que resume bem o que eu estou dizendo, que foi em 23 nós fizemos um projeto chamado Respira Maré. Respira Maré para fazer um diagnóstico de qualidade de ar, ilhas de calor, no conjunto de favelas da Maré. Assim. E aí partiu muito da demanda dos moradores. Muitos moradores começaram a apresentar problemas respiratórios, então ia para as clínicas, problemas respiratórios, o calor, eles diziam que estava muito intenso, e você via realmente isso na paisagem, obviamente incêndio. Postes precários, iluminação precária, você tem incêndio, porque você tem esse excesso de calor. E a gente falou, não, beleza, se é uma demanda do território, eles estão apresentando isso, vamos fazer essa percepção virar um dado. E a gente fez, atuando nesse tripé de formação, diagnóstico e produção de conhecimento, formamos alguns jovens na Maré e entregamos aparelhos sensores de medidor de temperatura e umidade para eles, estipulamos pontos na Maré para fazer esse trajeto, horários muito rígidos para que não tivesse nenhuma crítica científica ao modo de construir essa metodologia, e fomos às ruas. E os resultados foram muito interessantes. Assim. Nós sabemos que a Maré é uma ilha de calor, assim como nós sabemos que as favelas são ilhas de calor geralmente. A ciência climática já nos apontou isso. Mas importa saber onde. E a gente soube que a maré varia mais ou menos de 4 a 6 graus quando é comparado externamente. Mas será que a maré como um todo responde ao calor homogeneamente? Não responde. A gente foi vendo que dentro da maré tem áreas que esquentam até 2 graus acima do que o restante. É muita coisa. E aí a gente foi entendendo mais. Essa área que mais esquenta é Nova Maré. É a área que você vai pegar os dados e onde você tem as menores rendas da favela. É onde você tem um perfil de população de mulheres, negras, jovens, líderes de família e mães. Então, você vai dando concretude para a política pública, inclusive. Você tem que fazer uma política pública, você tem que desenvolver uma política pública para tentar mitigar esse problema. Mas que política pública você vai fazer dentro de um universo em que o recurso é finito e você tem que lutar com várias camadas de pessoas para te atrapalhar ainda a desenvolver essa política pública? Seja muito certeiro, assim. E digo mais, a gente descobriu que está essa ilha de calor localizada em Nova Maré. E aí você tem um discurso do senso comum, que é muito irritante,
de dizer que as ilhas de calor acontecem em favelas porque, na verdade, você tem autoconstrução, e como tem autoconstrução, você não segue o código urbanístico da cidade, então você não leva em consideração dispersão de ar, insolação e tudo mais. E Nova Maré não é feito pelos moradores. Esse que é um ganho assim, muito interessante do dado localizado, de você medir ali a dimensão da quadra, do quarteirão. Nova Maré é feito pelo Estado. O Poder Público desenvolveu, na década de 90, um conjunto habitacional. Arquitetonicamente, é um conjunto premiado. Premiado. A obra da arquitetura. Premiado. Foi feito Recebeu um prêmio. por um escritório que se baseou e se inspirou no desenho grego. Para fazer. Assim, são coisas que parecem que é mentira, mas é real. Só pior. Só pior. E aí, é feito na década de 90, pela mesma secretaria que lança o Favela Bairro, que é um programa super elogiado de urbanização de favelas e que muitos tomam como modelo, inclusive, para pensar outros programas desse mesmo tipo. A mesma secretaria que fez Favela Bairro fez o programa Morar Sem Risco, de onde sai Nova Maré. A perspectiva, então, é uma perspectiva progressista. Você tem um desenho que é muito diferente do projeto habitacional tradicional, são aqueles prédios. Então, você, não, vou aqui inovar. As inovações que às vezes não dão certo. Vou inovar aqui, vou inovar nessa população que está vindo, inclusive, tirada de palafitas para aquela área. E ali você tem um centro de poluição, de ilhas de calor. A gente fez poluição também. E aí chocou para a gente os resultados, porque quando a gente foi medir CO2, a gente esperava que o parque ecológico, que a gente na Maré chama de mata, desse resultados bons. Porra, o parque ecológico, então é a única área verde que a gente tem. A maior concentração de CO2 é na mata, no parque ecológico. E aí você fica, pô, mas o que está acontecendo? Que contradição é essa? Se a gente colocasse só os sensores lá para medir, a gente nunca descobriria o que estava acontecendo. Mas eram pessoas que estavam medindo e relatando isso agora. Então eles trouxeram para a gente de observação. O que estava impactando a mata, além de anos de degradação e falta e precariedade do poder público, criar ali uma política mais estruturante, era o uso dos lixos que estavam fazendo no parque, particularmente com lixo. Queima de lixo estava acontecendo ali no redor do parque. E aí é muito fácil a gente, da queima do lixo, responsabilizar o morador. O morador, ele é pouco. O morador, ele não tem consciência. A gente tem que fazer educação ambiental individual, assim. Pegue seu lixo, separe, pegue seu... uma coisa meio burra. Mas, aí a gente vai atrás. Se é o lixo que está dando problema, está rolando na Maré. Temos 130 mil pessoas. Temos 54 garis. 54 garis para cobrir 130 mil pessoas. Nunca que esse lixo vai ser recolhido. A gente tem uma gerência da Conlub que está sucateada. A gente tem uma gerência da Conlub que os aparelhos são quebrados. A gente tem problemas seríssimos de coleta de lixo. E a solução muitas vezes é a queima, que atrai roedores, atrai vetores de doença. Você vai lá e acender aquele lixo. O parque ecológico, portanto, estava sofrendo por um outro problema que a gente conseguiu detectar nessa visão do local. O que a gente pode fazer a partir disso? Assim? Então, muito recentemente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima conversou com a gente. Queriam plantar árvores, tinham que plantar árvores, na verdade. Né? A Maré tem um déficit de árvores. E aí vamos plantar na Maré. Mas não é só plantar na Maré, onde a gente pode plantar? E aí, através desse diagnóstico, a gente pôde apontar para o poder público. Olha, se vai botar árvore, bota nessa região, porque essa região aqui esquenta mais, tem mais problemas. Então vamos começar uma solução. O que a gente fez? Assim, você passa perto de Nova Maria, na Praça do 18, tem árvore plantada super recente, fruto dessa intervenção. Assim. Para além disso, a gente tem uma metodologia, isso pode ser aplicado em qualquer território. Você compra o aparelho, forma alguns jovens, distribui isso pelo território, você vai ter uma visão que o poder público não alcança. Se as estações meteorológicas do poder público medem no meso escala, você tem a capilaridade possível por essa rede complementar de monitoramento. Então é possível você fazer, é possível você transbordar para outras regiões. E aí eu já me estendi muito. Então eu vou aqui finalizar. Quando eu tiver as perguntas, a gente pode trocar mais e fazer outras observações. Obrigado, gente. Fernanda, a gente falou aqui de utopia, de injustiça, é tua deixa, né? O filme da Fernanda trata de, falamos de situações surreais também, e o filme da Fernanda trata de 4 casos de homens pretos
que foram criminalizados injustamente, homens inocentes, por causa de uma identificação a partir de uma foto. A gente hoje que vê a identificação facial numa escala muito maior pode projetar isso para o futuro e imaginar o que acontece. Então ela mostra como, no filme dela, ela mostra como isso vira do avesso a vida dessas pessoas e ela vai acompanhando o que vai acontecendo e a luta dessas pessoas para serem inocentadas. Você seguiu pesquisando sobre esse assunto e você encontrou um padrão, né? Um padrão que se relaciona com muito do que a gente está falando aqui. Conta um pouquinho mais para a gente, por favor. Bom dia. Queria agradecer o festival o convite de estar podendo falar aqui um pouco sobre o meu filme, sobre a minha tese de doutorado, porque, como a Fátima adiantou, na verdade, a minha tese, né, normalmente os objetos artísticos decorrem de pesquisas, mas na verdade a minha pesquisa ela decorreu do meu filme. Então, primeiro eu comecei fazendo meu filme, depois eu fiz a minha tese, né? E queria também dar um bom dia para todos que estão aqui presentes nessa manhã chuvosa aqui para escutar a gente a falar e pensar como sair dessa situação que é uma crise humanitária e como a gente pode, né, mirar em utopias, né, que existem muitas na nossa cidade e a gente precisa olhar para elas, para reforçar elas, justamente para poder disputar esse modelo tão desigual que enfiaram ela abaixo da gente, aqui não só no Rio de Janeiro, mas nos grandes centros urbanos do mundo inteiro. Né? É um modelo, é um padrão. É um padrão de uma cidade, né, que muito se falou de cidade-negócio, cidade-mercadoria, né, durante muito tempo. E esse modelo, ele que tem impactos ambientais, que todos nós hoje estamos sentindo, porque não tem mais, independente de você estar na Maré, de você estar na Zona Sul, e obviamente quem está na Maré sente muito mais e recebe um impacto desproporcional, então o racismo ambiental não é mimimi, são as pessoas provenientes dos territórios populares, aquelas que menos consomem, aquelas que menos gastam, são aquelas que mais sofrem, né, com os impactos de uma maneira totalmente desproporcional, e são as que também têm menos recursos para justamente se socorrer, né, nos momentos de tragédia, nos momentos, né, de necessidades. Esse modelo, né, de cidade, ele tem também o ambiental, ele também tem uma questão muito central, que é a questão da segurança, que a Mônica falou e que aqui no Rio de Janeiro é muito visível para todos, né, a questão da segurança e, enfim, da violência urbana e principalmente projeto de segurança, que você tem que dar um projeto de segurança, um projeto de controle voltado especificamente, né, para a periferia, né, eu prefiro chamar de territórios populares, porque no Rio de Janeiro nós temos muitas periferias que não estão, né, no que nós concebemos como periferias, mas que estão nas centralidades, mas que apesar de estarem nas centralidades têm um tratamento absolutamente desigual. Por quê? Porque são territórios populares, são territórios formados majoritariamente por pessoas negras e pessoas pobres, e que na sua origem eram destinados aos trabalhadores. E que, né, hoje o poder público culpabiliza os trabalhadores, né, quando o Rian fala a culpa do calor é da Maré, porque na Maré não se respeitam os padrões urbanísticos, quando nós estamos assistindo constantemente, diariamente, nos dias atuais, o poder público, né, o nosso poder executivo da cidade do Rio de Janeiro, desrespeitar os padrões urbanísticos, legalizando aquilo que não deveria ser legalizado quando estamos falando de, né, grupos econômicos que não respeitaram padrões na Zona Sul. Então, que padrões são esses interessantes de serem respeitados? Porque a gente culpabiliza os moradores da Maré por uma ilha de calor e a gente permite destruir uma praça no centro da cidade, que é o Buraco do Lume, para subir um espigão e um arranha-céu para se construir apartamentos de 70 metros quadrados, que não são apartamentos que vão ser destinados à moradia das pessoas, mas apartamentos que vão ser destinados para Airbnb, porque justamente a gente volta àquele projeto de cidade, aquele modelo de cidade, é um modelo de cidade de negócio, voltado a atrair investimentos, a atrair turistas e realizar mega-eventos. Que para a gente no Rio é um modelo que começou ali, né, muito intensamente quando o Eduardo Paes, em 2009, ele assume a prefeitura da cidade. É um modelo que o César Maia já tentava implementar há muito tempo, nunca houve um consenso, e com os grandes eventos, né, principalmente a Olimpíada,
né, conseguiu se instaurar um consenso entre os diferentes agentes que atuam, né, econômicos e políticos que atuam na cidade, que possibilitou-se implementar esse modelo. Um modelo que desceu goela abaixo, né, da população carioca, como se não houvesse absolutamente nenhuma alternativa, como se todos nós fôssemos obrigados a aceitar que o transporte ele vai ser pensado de uma forma que não é integrada, que não atende o trabalhador, mas porque ele gera lucro para a empresa, e cada dia todo mundo vê aqui o metrô ficar mais caro, vê o ônibus ficar mais caro, ao mesmo tempo vai ficar mais sucateado, vai ficar mais cheio, né? Onde nós não pensamos na questão ambiental, porque se a gente pensasse na questão ambiental no ano de crise climática, a gente não ia estar derrubando árvore no Rio de Janeiro para construir prédio, num lugar no centro da cidade que nós já temos poucas árvores. E que, curiosamente, árvores foram uma promessa do projeto olímpico que não se cumpriu e que a gente agora está vendo também que não vai se cumprir. E esse modelo, ele também tem um projeto de segurança. Por quê? Porque o capitalismo, por si só, ele produz excessivamente desigualdade. E quanto mais desigualdade esse capitalismo produz, mais violência, consequentemente, ele produz. Então, você precisa de um modelo de segurança que vai estar pautado, né, por um modelo de normatividade. Então, existem construções de normas e instrumentos que vão estar ali justamente para assegurar esse modelo de cidade. Dentro dessa construção, a gente tem a questão do reconhecimento. E aí, quando a gente fala de reconhecimento fotográfico, primeiro é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o reconhecimento, ele é a principal prova do crime de roubo. Isso não só no Rio de Janeiro, isso aqui no Brasil, na nossa realidade. O reconhecimento, que é o ato de apontar alguém e falar, foi essa pessoa que cometeu um crime, ele é a principal prova do crime de roubo. Se a gente parar para pensar, crimes patrimoniais, roubo e furto, né, são mais ou menos 40% dos crimes que são julgados por todo o sistema de justiça, que são mais ou menos 40% dos crimes que hoje, né, estão ali, são atribuídos às pessoas que estão cumprindo pena. Numa população carcerária de mais de 500 mil de pessoas, a gente está falando de muita gente. E aí, quem são as pessoas que são apontadas como criminosas por crimes de roubo e furto no Brasil? São majoritariamente pessoas negras e pobres. Não são pessoas brancas, não são pessoas ricas. Logo, essas pessoas, elas não são submetidas a um código oficial, código ao qual todos nós aqui, né, somos submetidos, né? Temos um Código Penal, temos uma norma que foi criada desde a década de 40, que diz que como é feito um procedimento de reconhecimento, como é o procedimento deveria ser feito para você apontar alguém. Nesta norma não existe foto, não existe reconhecimento fotográfico, existe apenas a modalidade do reconhecimento pessoal. Existem várias recomendações que a polícia deveria cumprir, né, de promover um alinhamento da pessoa suspeita com várias outras pessoas. E isso não é aplicado. E isso simplesmente esqueceu-se. Tem ali é lei, tem um padrão para seguir, mas nesse caso específico, tudo bem se não seguir. E o nosso sistema de justiça, durante muitos anos, disse que tudo bem se não seguir. Né? Enquanto vários outros procedimentos, se você não segue, eles geram nulidade no processo, o processo não é adiante, para esse procedimento era tudo bem não seguir. E a coisa foi, né, assim, ela foi acontecendo no Brasil durante muitos anos, até que, no ano passado, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela realizou um estudo, um levantamento, onde ela divulgou que a maior parte, né, aquilo que o senso comum já sabia, mas ela trouxe para os dados, né, que a maior parte das pessoas que eram vítimas de erros desse reconhecimento, né, equivocado, feito de qualquer jeito. Por quê? Porque podia ser feito de qualquer jeito pela polícia, e ainda pode, tá, gente? Esse assunto está no Supremo Tribunal Federal para ser decidido, ele ia ser julgado, ele foi retirado de pauta para o julgamento do golpe, então ele vai voltar para a pauta depois, né, que acabar o julgamento do golpe de 8 de janeiro, para decidir se a polícia é obrigada ou não a seguir o que está na lei. E se não seguir o que está na lei, se a pessoa ela pode ser condenada de qualquer jeito. E aí, a Defensoria gerou esse dado, e o dado apontou que cerca de 70% das pessoas que eram vítimas de erro de reconhecimento eram, obviamente, pessoas negras,
E esse dado ficou ali circulando. E nós começamos a fazer o filme. Nós começamos a fazer o filme porque eu tenho um amigo que foi injustamente preso, né? Justamente por erro de reconhecimento. E, curiosamente, esse amigo ele fugia um pouco, né, o padrão. Porque o padrão era, né, o jovem negro periférico. E esse nosso amigo, ele era um jovem negro, mas ele não era da periferia. Ele era da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele era um produtor cultural, né, que frequentava e frequenta os círculos no meio artístico mais distintos que tem, né, e que teve, enfim, acesso desde sempre aos melhores colégios, que morou nos melhores endereços, mas mesmo assim ele foi injustamente incriminado, ele foi preso, ele foi processado, ele foi condenado, ele ficou 365 dias preso e ele saiu numa revisão criminal com um voto de diferença. E ele só conseguiu sair com esse voto de diferença por quê? Por uma utopia dos seus amigos que resolveram se reunir e movimentar todas as suas redes de poder que todos esses outros meninos até então não tinham e conseguiram uma matéria no Fantástico com a Renata Ceribelli que deu visibilidade para o caso dele e para os outros casos e conseguiram uma campanha e Caetano Veloso fez música e o assunto espalhou e era uma pessoa que no dia do crime a qual ele foi apontado ele estava no hospital recém-operado, ele tinha feito 15 pneumotórax, então era absolutamente impossível essa pessoa não conseguir andar sozinha, muito menos subir numa moto e assaltar alguém. E essa pessoa ficou 365 dias presa e saiu com apenas um voto. E quando isso aconteceu, né, quando o Gustavinho estava preso, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa comunicar. Não é possível que as pessoas não estão vendo, não é possível que as pessoas não estão sensibilizando, né? E sim, né, nós temos, como a Mônica falou, né, um problema de uma crise humanitária hoje. E aí a gente teve uma ideia de fazer um filme, né? A gente já trabalhava no cinema, então vamos fazer um filme, porque enquanto os dados da Defensoria eles informam, enquanto as reportagens jornalísticas elas informam, né, o filme é arte, né? A arte, em algum lugar, ela sensibiliza, então ela informa de um jeito diferente. E a gente queria, acredito muito nessa proposta. E esse filme a gente começou a acompanhar vários casos, não só o caso do Gustavo, mas outras histórias. E aí foi impressionante a quantidade de pessoas que nos procuraram para participar do filme. O meu filho está preso, eu quero participar, porque as pessoas acreditavam que, de alguma forma, participar deste filme daria visibilidade para essas histórias e poderia, em alguma medida, ajudá-las naquele problema. E conforme as histórias iam desaparecendo, padrões iam aparecendo. E uma coisa que era muito curiosa, que eu percebi, era que todas essas pessoas, elas eram apontadas por crimes que aconteciam muito próximo ao seu local de moradia, independentemente de onde essas pessoas elas estavam na cidade. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro me cedeu os dados do estudo que eles fizeram. Eles levantaram, durante o período de um ano, cerca de 345 casos aqui no estado do Rio de Janeiro, apenas em um ano, e foi onde eles identificaram esse padrão. E eu já referenciei esses dados, então eu fui ver de onde eram essas pessoas, onde essas pessoas elas residiam, e onde os crimes ocorriam. Que essas pessoas elas eram reconhecidas por fotos, porque veja bem, não é um reconhecimento pessoal que alguém está apontando, é um reconhecimento por foto. Uma foto que foi parar numa delegacia, uma foto que é uma foto que era de Facebook, uma foto que era uma foto de uma rede social antiga, uma foto que era uma foto de álbum de família, uma foto de uma pessoa andando na rua, uma foto do seu documento de identidade, fotos sem nenhum padrão, mas que ninguém sabia, e até hoje ninguém sabe explicar, como essas fotos elas paravam nos processos. E o que a gente conseguiu descobrir foi que, na verdade, essas pessoas elas estavam sendo imputadas por crimes próximos à sua residência, o que significava que elas estavam sendo catalogadas nas delegacias das regiões onde elas moravam. E que, consequentemente, o seu local de moradia, e o local de moradia ele é uma informação muito importante para a política pública, a Mônica sabe disso,
o Rian Marina, né, ele define grande parte da política pública do nosso país, não apenas na cidade, ele era central para definir se a pessoa ela poderia ser vítima de um erro ou não. Então, e que moradia é essa? Quais são esses locais? Aonde essas pessoas elas estão sendo catalogadas? E aí isso apresentou uma informação que até então as pessoas elas ignoravam, de que o território ele é essencial não apenas para o poder executivo, não apenas, né, para o poder legislativo, mas ele, por mais que não seja, né, visível, ele também é central para o poder judiciário. Por quê? Porque a cidade ela é integrada e a política ela também é integrada. Então, o que aparece no processo, no sistema de justiça, foi a partir de uma investigação. Uma investigação que foi realizada no território a partir de uma orientação política, de uma política territorial. E isso estava sendo absolutamente invisibilizado e ignorado, né? E aí agora, nesse modelo de futuro, né, as pessoas querem nos apresentar a possibilidade, né, de uma grande segurança com câmeras. Vamos fazer um monitoramento, vamos fazer um reconhecimento facial. A câmera ela não erra. Será que a câmera não erra? Como é que a câmera ela reconhece? Como é que a câmera ela fotografa, né? Porque a câmera é um recorte. Quando a gente abre a câmera para fazer um filme, quando a gente abre uma câmera de segurança na rua, a gente está fazendo um recorte temporal. E depois que você faz esse recorte, você faz esse reconhecimento a partir de uma máquina. E essa máquina, ela tem um algoritmo. E esse algoritmo, igual ao algoritmo da nossa rede social, que ninguém sabe como ele é programado, que ninguém sabe como ele funciona, ele também é programado. E ele também não se sabe como ele funciona. Na realidade, hoje já se sabe, né? Já tem alguns estudos que mostram que é um algoritmo absolutamente racista. Que é um algoritmo que ele é pensado para identificar pessoas brancas, homens brancos, que é um algoritmo construído por pessoas brancas e que é capaz de identificar com muita pouca possibilidade de erro, pessoas brancas. Mas se é um algoritmo pensado para identificar pessoas brancas, ele não é pensado para identificar pessoas negras. Num sistema de justiça que criminaliza, não diria que 100%, mas 99% corpos negros. Numa cidade que o modelo de segurança é pensado para um controle social de corpos negros. E aí, quando a gente fala de futuro, a gente precisa se preocupar com essas questões. A gente precisa olhar para a tecnologia, a gente esteve também falando de meio ambiente, e aí todo mundo apresenta para a gente a solução da crise climática é um carro elétrico. É um carro elétrico? É um carro elétrico, né? E a gente acha o carro elétrico uma coisa maravilhosa. Então, nós estamos agora fazendo um outro filme que é no Vale do Jequitinhonha, com os indígenas. E o Vale do Jequitinhonha, por exemplo, ele está sendo totalmente destruído por multinacionais para explorar lítio, para fazer carro elétrico. As pessoas que já não tinham acesso a saneamento urbano, porque não chega, porque é campo, né? As pessoas de um povoado, Piauí Poço Dantas, o povoado mais antigo, que você tinha um único rio, e o rio era a vida dessas pessoas. O rio não existe mais. O rio hoje, ele foi totalmente assoreado por uma pilha de minério seco, por uma multinacional que diz que está fazendo lítio verde para salvar a gente da crise climática. Por que não? Porque rejeito molhado é muito problemático. Então, vamos fazer o rejeito seco e deixar o pó voar. E aí, nessa região, está todo mundo doente com síndrome respiratória e as pessoas elas estão bebendo água contaminada para um futuro possível. E aí, tudo isso para dizer que são essas as soluções ou são outras as soluções que são construídas por pessoas e que fogem desse padrão, porque o problema, já encerrando aqui, é justamente esse padrão de planejamento, esse padrão de um modelo de pensar a sociedade, que é o que a gente tem que repensar. Não adianta a gente trocar o carro pelo combustível, pelo carro elétrico, se a gente destruir tudo para poder fazer carro elétrico e não ter comida e água para as pessoas.
não adianta a gente falar que não, tudo bem, vamos então trocar ali o procedimento. O problema é o policial que está na ponta que reconhece devidamente as pessoas. Vamos botar uma máquina. Vamos botar uma máquina com câmera pela cidade inteira, que agora vai ser cobrada na conta de luz das pessoas. Aqui no Rio de Janeiro tem uma taxazinha que colocaram, vocês podem ver, que é a taxa de segurança para a câmera, junto com a taxa de luz. E que a gente vai resolver o problema, quando na verdade o problema é reconhecer que existe essa fissura, que essa fissura ela foi provocada há muito tempo atrás por pessoas que estão em posições de poder e que estão há muito tempo, né, mandando no nosso território, na nossa cidade, na nossa política, e que nós precisamos disputar isso, e a gente precisa disputar isso valorizando as pessoas, porque tem muita gente fazendo muitos projetos interessantes, tem muita gente que realmente acredita de uma forma utópica que a gente pode sair dessa crise humanitária. Enfim, eu vou ser mãe em breve, então eu preciso acreditar que a gente vai sair dessa crise humanitária, né? Eu preciso que todos nós aqui juntos, a gente, né, contribua aqui com a MST pelo alimento saudável, que a gente plante a árvore, porque é isso que a gente precisa entender, que a cidade partida que venderam pra gente, ela não é partida. Estamos todos juntos aqui, né? Algumas pessoas elas estão em situações muito piores, mas você não vai se salvar porque você está no seu apartamento confortável da Zona Sul. Você pode durar um pouco mais, mas essa crise ela vai pegar você também. Obrigada. Então, como a gente está de tempo aqui, posso fazer pergunta aí para cada um aqui? Então, tá bom. Vamos lá. Quero que não. Não. A gente tem meia horinha ainda, né? Peraí. A gente vê pela conversa, né, pela fala de cada um aqui, como tudo parte de uma matriz, né, gente? Um pensamento, uma forma de enxergar a sociedade, de enxergar a coletividade de um jeito muito torto, né? E eu fiquei pensando assim, esses dias saiu um estudo da Transparência Internacional, voltando aqui para uma questão ambiental, assim, prática, que só um em cada 8 municípios do país tem algum tipo de planejamento para lidar com a emergência climática. Cara, 2025, tudo gritando, né? Metade do mundo seco, a outra metade alagado, e a gente tem, sei lá, 1 para cada 8 só. Essa é uma pergunta para a Marina e para a Mônica, do ponto de vista ali de quem está no Legislativo Estadual e no Legislativo Municipal, de que maneira essas questões estão sendo endereçadas por quem efetivamente pode votar, né? Orçamento para esse tipo de coisa, prioridade política, etc. Mariana, a Fernanda falou que queria sair daqui com esperança. Ela não vai responder isso. Haverá esperança. Há esperança, Fernanda. Há esperança. Eu trabalho com criança. Vamos chegar no guião aí com a solução já. Não, eu acho que quero te parabenizar pelo belíssimo trabalho. E o seu filme realmente contribui não só para essas famílias que têm esses jovens envolvidos nisso, mas com a sociedade em geral, né? Para debater a necessidade de ter uma política de segurança pública para todos, não de insegurança para a grande maioria, né? Então, parabéns. Eu queria trazer aqui em relação a todos os debates, todas as apresentações, as posições que foram maravilhosas e a questão que você traz. Eu acho que aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos algumas questões que dialogam com tudo isso que foi colocado aqui, né? Infelizmente, temos ruins. Primeiro, queria falar que foi aprovado na Assembleia Legislativa recentemente e que nos causa vergonha de estar nessa posição de representante do povo, de estar nessa função, nessa tarefa de exercer um cargo político de representação.
a Assembleia Legislativa aprovou com ampla maioria dos parlamentares da Casa o apoio aí à gratificação faroeste, né, que é uma gratificação que essa gratificação faroeste gratifica os policiais que mais mataram. E quem serão mais mortos, né, nessa política? Vão ser os jovens pretos, vai ser o povo da periferia, vai ser o povo pobre. Então é assim, é vergonhoso, sabe? Eu me sinto altamente envergonhada, assim, eu fico sem palavras para... Como é que eu vou justificar isso para alguém que confiou o voto a mim para ser deputada estadual, senão eu faço parte disso? Não, primeiro que eu votei contra, gente, toda a nossa bancada da esquerda, da centro-esquerda, né, votaram contra, mas nós somos grande minoria na casa. Então, assim, esse também, né, que entra um pouco nesses dilemas. Não há como a gente enfrentar ou encontrar uma resposta individual sozinho, né? Nem como parlamentar, nem como família daqueles que são atingidos por isso, né? Então, é necessário a gente construir ferramentas coletivas, digamos, né, da cidade, que dialogam com o campo e etc. A outra questão o governador colocou recentemente também agora um projeto de lei complementar para vender imóveis que estão ocupados no centro da cidade do Rio de Janeiro, tanto para moradia como de organizações sociais, né? O único objetivo é fazer caixa, fazer dinheiro. E assim, é ínfimo o recurso que vai ter, né, vendendo esses imóveis. Você vai tirar ali famílias, tirar organizações sociais desses imóveis que estão fazendo eles cumprirem a sua função social, né? Então, outra vez, é necessário, né, que tanto do ponto de vista familiar, dos movimentos sociais, da institucionalidade, a gente crie esse corpo coletivo. Um outro elemento que eu acho que é necessário, né, a gente ir juntando esses pontos, digamos, juntando essas pautas, esses temas, para a gente ir criando um corpo coletivo de resistência, de enfrentamento e de proposições também diferenciadas a isso, né? Agora, o governador do estado quer privatizar o resto da SEDAI pública que tem, né? Então, assim, isso que apareceu praticamente nas falas de todos vocês, né? Assim, de 21 para cá, quando foi vendido parte da SEDAI, aumentou as reclamações no PROCON em mais de 500%, quase 600% a mais de 21 para cá, que o povo não recebe a água em casa, não tem acesso ao saneamento, mas a conta vai lá em cima, né? Todo mês tem que pagar. Então, assim, e é isso, né? Entra naquela primeira questão, né, que a gente estava falando, é o processo de privatização, é de entrega para o capital, é poucas empresas, ou seja, o serviço público, o bem público, né, ele está sendo privatizado, ele está sendo entregue, né, para as empresas. E, por último, queria aí nessa linha também da gente pensar na esperança, porque também não está tudo perdido, né? Há possibilidades, né? Eu acho que também, a partir dessa necessidade de que esses elementos, a gente teria outros vários, né, elementos assim que nós poderíamos dar como exemplo, mas eu acho que fica um desafio que é para o conjunto da sociedade, que integra todas as frentes, que é a arte, a cultura, o conjunto, né, da sociedade civil, das organizações sociais populares, do campo, da cidade, da favela, da política pública, dos espaços onde nós temos como incidir, disputar também.
é que nós precisamos construir um projeto de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro, em que o povo e a natureza sejam o centro veementemente desse projeto, sabe? E isso nós já temos, está aí, está dado, né? Nós precisamos criar a ferramenta de sistematizar isso, de organizar isso para ter como ferramenta esse projeto, a base, digamos assim, unitária da nossa luta, da nossa pauta, da nossa disputa política em todos os espaços onde nós podemos decidir. E eu acho que isso é possível. Sem esperança. Eu também preciso passar esperança, Fernanda. Bom, brincadeiras à parte, assim, tentar exercer aqui um poder de síntese, passando um pouco pelo que a Mesa comentou e respondendo a pergunta, Fátima. Não tem uma resposta política, né, institucional positiva, dada de realidade. Acho que o Fernando traz uma observação, acho um exemplo muito didático para a gente contemporâneo, né, que é esse debate que está acontecendo sobre o Lume. Uma das poucas áreas verdes ali que a gente tem no centro, né, naquele coração ali muito já adensado no centro da cidade, e a proposta é subir ali um espigão, aí, não, porque é habitação popular. Não é habitação popular. Haja vista, inclusive, nessas últimas ondas dos projetos como o Reviver Centro, né, a onda dos retrofits. Então, você está construindo estúdios de 39 metros quadrados, e está vendendo a 1 milhão e tanto, né, centro Zona Sul. Não sei se vocês consideram essa habitação popular, embora na metragem pareça. Porque na habitação social que eu morei na Maré, no Conjunto Esperança e na Vila dos Pinheiros, é uma habitação social e tem 39 metros quadrados. Moravam 5 pessoas dentro daquela casa. Eu, mais 2 irmãos, meu cachorro, minha mãe, meu pai. E hoje a gente vê isso sendo construído nas regiões mais avançadas do centro, Zona Sul, só que com um modelo de Airbnb que já se mostrou ineficiente em outros países. Barcelona quebrou com esse modelo. A gente é tão ineficiente, até no modelo de copiar os colonizadores, que a gente está copiando o que não deu certo. É um modelo fadado à falência política, social e econômica. Né? Porque se você tem no centro, a justificativa é, vamos colocar então a habitação no centro, porque o centro ele foi pensado para ser uma área mais comercial, então agora a gente coloca a habitação porque isso vai movimentar. Urbanisticamente, o raciocínio não faz sentido, tem lógica. Só que se você vai colocar pessoas que vão estar ali em curta estadia, essas pessoas não vão criar pertencimento com aquele local. E a gente está falando do centro da cidade, que foi construído, né, foram locais de moradia para aqueles que estavam construindo essa cidade na época da sua invasão, quando ela começa a ser construída, enquanto, né, Rio de Janeiro conhecemos hoje. Então, hoje você tem, né, mais ou menos até hoje, não tanto ainda, mas uma população com menor poder aquisitivo conseguindo morar no centro da cidade, portanto, perto da sua região de trabalho, enfim, perto de aparelhos do Estado. Isso não vai acontecer, o que a gente tem visto cada vez mais é um processo de gentrificação. O Fernando está muito certo quando diz assim, não dá para chamar o que é periferia no Rio, né, porque não é a periferia. A gente tem corações muito adensados de favela, né, de lugares abandonados pelo Estado, que estão no coração do centro da cidade do Rio de Janeiro. E que não vai ter água potável, e que o esgoto vai estar a céu aberto, e que não vai ter saneamento básico. Então, o Ian falou um negócio, eu fico muito irritado, né, porque o favelado é muito indignado com muitas coisas, e tem toda a razão de ser. Né, mas a gente vai naquela máxima de organizar a raiva e defender a alegria, senão a gente não consegue avançar. Mas o Ian traz um exemplo para a gente de um hackeamento do sistema, que é colocado dentro da favela como um modelo criado, gerido, produzido, tudo ali, feito por quem está ali. E aí tem uma coisa que o Ian chegou e falou assim, a gente pegou os jovens, colocou lá e tal. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Só que não era vocês que tinham que estar fazendo isso. Era o Estado que tinha que estar fazendo isso. Bonito, bacana, que a Secretaria de Meio Ambiente fala assim, está precisando botar árvore aqui, onde é que a gente bota árvore?
Mas por que o Estado não está lá mapeando, olhando, fiscalizando, colocando, cuidando? Né? Porque para a favelada sempre tem que ser um método de sobrevivência. Tem sempre que hackear o sistema, reinventar com as ferramentas que tem, para continuar existindo dentro daquele território. E ainda chega o poder público e fala assim, e que bacana que você fez, me presta aqui a sua pesquisa, e deixa eu ver aqui que eu consigo aproveitar a sua pesquisa para ver. Ah, que bonitinho, que bonzinho, que bonitinho. Muito bacana. Essa está fazendo um grande favor. Né? Então, o modelo de trabalho que ele traz é a prova que funciona, que dá certo. Mas essa não tinha que ter sido, tá certo, porque eu não vejo os moradores do Leblon se organizando e falar assim, vamos catar nosso lixo aqui, vamos queimar ali na esquina da Dias Ferreira, queimar nosso lixo ali, e não está com coleta de lixo não. Tem 50 garis para Ipanema. Eu acho que estoura a Terceira Guerra Mundial, né? Acho que a quarta, porque a terceira a gente está vivendo aí, então aqui vendo, né? A banda passada. Enfim, hoje eu acho que a gente tem, Fátima, bons discursos do que pode ser colocado em prática, nenhuma boa vontade ou intenção política de que isso aconteça, porque reivindicando a miradade, a cidade precisa ser para quem vive nela e não para quem vive dela. E o que a gente tem hoje, tanto na prefeitura quanto no estado do Rio de Janeiro, é as autoridades colocando o sistema exploratório cada vez mais e com uma roupagem, né? Não adianta você dizer que está preocupado em plantar árvore, pegar o dinheiro e colocar em publicidade. Não adianta vender a SEDAI, né, para pegar os recursos e dizer que vai para um canto, depois botar em publicidade, depois vai lá na Câmara Municipal e pede um empréstimo para a gente poder desassorear o rio Acari, para a gente investir em urbanização na Rocinha, no Alemão. A promessa do subsídio da SEDAI ia para aí. Não foi. Aí precisou ir à Câmara Municipal pedir um novo empréstimo para poder fazer o que era uma promessa. Gente, 2025 o papo tem que ser muito reto. Eu estou cansada do mal menor. Eu estou cansada do rouba mais faz, porque assim, a gente é criado num país que o político é corrupto, o Brasil é o país da corrupção. Marina está certíssima. Dia sim, já não tenho vergonha de estar dentro do parlamento brasileiro. Vergonha. Agora, se a gente se retira desse espaço e abre mão de fazer essa disputa, eu não vou conseguir falar para o Fernando assim, pô, tua cria aí pode estar chegando num lugar mais legal. Não vai ter como. Porque é o que Vilma Reis vai dizer, é urgente modificar a fotografia do poder do Brasil. Porque senão a gente não muda a política. Se a gente não muda a política, a gente não muda as boas práticas, e as práticas a gente está vendo para onde está caminhando a humanidade. O fim do mundo vai chegar para todo mundo. Para alguns mais rápido, para outros nem tanto, com alguns com um sofrimento maior, para outros nem tanto, mas vai chegar para todo mundo. Né? Porque dinheiro não se come. Então, ou a gente começa a plantar árvore, ou vamos ter um problema muito mais grave, né, aos olhos da nossa crise humanitária, do que estamos tendo agora. Então, assim, ações como essa, discussões como essa, que a gente está falando sobre o COP30, por exemplo, é muito importante. Agora, vai sair do papel? Porque para sair do papel tem que ter vontade política. Vontade política coloca orçamento. Quando coloca orçamento, aí eu não preciso que os moradores da Maré queimem o seu lixo para evitar roedores, né, num território que tem 140 mil habitantes, a gente ter 50 lixos. Aí isso não dá. Só quem está decidindo isso é a política. E aí não dá para dizer, eu não gosto de política, não vou me envolver com política. Esse aqui rouba, mas pelo menos faz. Porque o Rio de Janeiro foi uma cidade que construiu um cenário produzido pela direita fisiológica, que está no poder até hoje, não foi a extrema-direita, não foi o bolsonarismo. A direita fisiológica que está no poder do Rio de Janeiro até hoje, produziu um cenário de uma cidade capaz de criar um contexto onde uma vereadora em exercício, com 1 ano e 3 meses do seu mandato, fosse executada às 9 horas da noite, voltando de uma agenda de trabalho em uma das principais capitais do mundo, num crime político, cujo aqueles que o tramaram e aqueles que executaram foram condecorados em Operação Faroeste. O assassino Rony Lessa, da vereadora Marielle Franco, altamente condecorado pela sua habilidade de matar. As armas e as munições eram do Estado. Os mandantes em exercício de poder no Brasil. Aí o caso da vereadora Marielle Franco mostra pra gente a relação entre a política, a polícia e a milícia. Tudo que a gente ouvia falar, mas não tinha tanta certeza como funcionava. Bom, eu sei bem hoje como funciona, o Brasil todo está sabendo também. E o que a gente está fazendo diante disso?
Porque a gente abre a página do jornal e vê escritório do crime, a gente fala, nossa, parece uma luz, parece uma página. Ah não, agora vamos fazer uma série. Vai no escrito. No dia seguinte a gente faz o quê? Bloco de carnaval. Leiloa a camisa do bicheiro. Gente, não tem graça. Não tem graça. A gente precisa parar de ir. A gente não está mais enxugando gelo, está enxugando sangue. E o sangue está lá, retratado, em várias peças hoje, que não são peças de ficção, são documentos. Então, assim, a crise humanitária, ela precisa ser vista como completa, né? E tem um poder de tomada de decisão, que é a política institucional, que é a caneta, mas é o povo que coloca a caneta na mão desses que estão decidindo hoje destruir o mundo. Então, assim, proximidade com anos eleitorais. Eu estou muito tranquilo aqui para falar, porque não estou pleiteando nada sobre isso. Mas a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente pode não gostar da política, mas a política não vai abrir mão de incidir na vida da gente. E quem vai estar fazendo isso? Se é o preço do pão, se é a árvore que coloca, se é o transporte público dominado pela milícia, se vai ter gratificação faroeste para o PM corrupto que vai matar, enfim, tudo isso vai ser decidido pelo povo. E que a gente está colocando no poder. A gente está criando um sistema cada vez mais onde a gente vê o crime e milícia, facções criminosas chegar ao poder pela institucionalidade. Essa parte eu sou bem mais pessimista até do que a do meio ambiente, te confesso. Essa parte, mas assim, para finalizar a minha fala, já até agradecendo aqui, vou contar, Maria, uma história que, logo depois do assassinato da Marielle, eu fui àquela escola Florestan Fernandes. Foi uma das primeiras agendas que eu fiz depois do assassinato dela, que eu topei sair de casa. E aí lá, os companheiros do MST estavam fazendo uma escola de formação de defensores de direitos humanos América Latina. E aí tinha uma atividade que ia ser, todos os companheiros recebiam um punhadinho de terra e plantavam uma árvore com o nome da companheira tombada, a vereadora Marielle Franco. Ia ser um IP amarelo ali. Todo mundo recebeu um punhadinho de terra e dentro desse punhadinho de terra foram escrevendo frases. Cada punhadinho de terra desse tinha uma frasezinha lá. Aí você pegava o seu punhadinho de terra, pegava a sua frasezinha, botava a sua terrinha lá na raiz lá da árvore. O meu estava escrito, todos os nossos sonhos serão tarefas. Então, se eu estou sonhando, Fernanda, com um mundo, uma sociedade, um Rio de Janeiro diferente, para todo maranhense, né, para a sua cria, para o que a gente está fazendo aqui, para o que a gente está fazendo dentro do parlamento, e para que parlamento vai ser esse no futuro, é uma tarefa. A gente está em momentos como esse discutindo, mas também se revisitando lá fora, assim, pouco risinho para quem rouba mais faz, pouco risinho, porque o projeto de poder é nos matar, isso está dado. Eu ia te perguntar sobre hackeamento do sistema e os terraços verdes, esse projeto lindo que você tem lá na Maré, mas eu acho que além disso eu queria te ouvir também sobre o que foi dito antes. Eu acho que muitas coisas importantes foram ditas aqui, acho que todo mundo vai levar isso para casa e queria te ouvir também a esse respeito. Bom, gente, por onde eu começo? Estou aqui pensando. Eu concordo, assim, com a Mônica trouxe. Não deveria ser o papel da gente nem mesmo pensar de que forma a gente produz o dado, indica qual é a parte da favela que está sofrendo mais calor. Deveria haver um monitoramento contínuo para o poder público para entender isso. Eu lembro que quando a gente estava começando o início desse projeto, que a gente conversou assim, com o poder público, e a resposta foi, olha, as estações físicas fixas que a gente tem de temperatura, umidade, qualidade do ar, elas trabalham numa escala mais geral mesmo, e elas são fixas, então a gente às vezes não tem um olhar para as favelas, a gente não tem um olhar do território. Eu falei, beleza, se isso é verdade, a gente pode fazer uma rede de monitoramento complementar, vamos desenvolver isso. A gente sentou um dia, fez a metodologia e tal, e aplicou, está lá, a gente fez. Um exemplo prático, existe, é factível, a gente tirou os dados, a gente provou, a gente mostrou quais são as áreas da Maré que estão mais vulnerabilizadas. E a partir disso, ficou nisso mesmo. Acabou.
O diagnóstico está lá, você pode acessar na internet, você vai ler, você vai ver quais ações que a Maré tem. Agora está, para não ser totalmente injusto, agora está começando um processo semelhante no Complexo do Alemão, fazendo monitoramento desse tipo, mas ainda muito incipiente, assim. Pô, se a gente na sociedade civil, com nossas limitações, conseguimos mostramos que é possível fazer, por que o poder público não pega isso? Cria nele um programa de rede complementar de estações meteorológicas na cidade. Você sabe que a maioria dos municípios não tem um plano para inundações climáticas. E o argumento vai ser sempre esse: a gente não tem porque a gente não consegue alcançar essas áreas. Não consegue alcançar essas áreas. A gente está aqui mostrando para vocês que é possível. Está lá. É só fazer. Então, fico pensando muito assim, nessa frente. Nossa responsabilidade vai até um ponto. Assim, o que a gente pode fazer também vai até um determinado ponto. A partir dali, a gente não consegue mais. A gente precisa de uma coisa estruturante, de longo prazo, de um poder público, que consiga entender a emergência que aquele assunto tem. Assim. Queria destacar também, você falou dos telhados verdes, né? É uma tecnologia que a gente implementou agora na Maré, né? E a importância que se tem no local você ter esse encontro de saberes diferentes. A gente fez algumas tecnologias socioambientais para responder alguns problemas na Maré, criado verde foi um deles, para responder ao calor, muito entendendo que os moradores respondiam para a gente que para o calor não tem solução. A gente perguntava, a gente fez um questionário, passando nas ruas perguntando. Para o lixo você vê solução? Vejo, porque o lixo está lá, é material, então saiu, de alguma forma ele vê. Para o esgoto você também vê essa solução? Vejo. Para o calor você vê? Não vejo. O calor é uma coisa da natureza, o calor é algo divino, é Deus que fez. Então, aí a gente, vamos lá. Tem soluções. O telhado verde é um deles. É claro, a gente está fazendo na escala do protótipo. Então, a gente fez o telhado verde e Rubem Vaz. Rubem Vaz era a favela, inclusive, que os moradores mais sentiam calor dentro das casas. A gente fez o Rubem Vaz. A proposta era ser pedagógico, mostrar que é possível fazer, mostrar que é possível intervir, mostrar que é possível fazer algumas intervenções pontuais. Assim. Mas o mais interessante foi converger ali em Rubem Vaz a sociedade civil, a universidade chegou junto para bolar junto com a gente esse projeto, pensando numa perspectiva de longo prazo, assim, o que a partir disso o poder público pode pegar e implementar. Há soluções possíveis, há soluções baseadas na natureza. Então, como a gente instiga isso também e faz uma certa cobrança. A gente parte de um olhar sempre esperançoso, mas é uma esperança muito material, assim, uma esperança muito pé no chão, muito arraigada no território, muito telúrica, inclusive, é aterrada. E aí é isso, se você trabalha com esperança, você vai trabalhar com frustração. Precisa entender que a frustração é parte do seu processo. Assim. Então, por mais que a gente tenha tentado essas experiências, tem outras mais que a gente está tentando. Agora, inclusive, estamos fazendo um projeto novo, medir dentro da casa dos moradores a temperatura, pensar no local da pessoa, como é que a saúde dele é afetada pelo conjunto habitacional, pelo conjunto de habitabilidade que ele está inserido. Embora tenha essas experiências, a gente lida com a frustração. É você bolar um projeto de rede de monitoramento complementar e ele não chegar ao final que a gente queria, que era incidência na conta pública. É a partir daí que a gente faz. Isso não impede a gente continuar tentando, mas nos mostra que há um descompasso talvez no diálogo, há um descompasso na vontade política, há um descompasso ali que a gente precisa ver outras formas de tentar sensibilizar, assim, ou tentar romper. Mas é isso, parte de uma esperança frustrada, mas é uma esperança real. A gente não parte muito dessa esperança abstrata, né? Uma esperança concreta. Vamos ver o que a gente consegue fazer a partir disso. Muita coisa. Fernando, eu ia pedir para você seguir com considerações finais e te direcionar uma última pergunta, mas a gente tem uma pergunta da plateia, então eu queria passar a palavra aqui.
Carlos Moreira Beto, eu sou engenheiro. São duas perguntinhas. Uma para a Mônica. Tem um filme já antiguinho, que é do arquiteto Reis, maravilhoso, né? Um monte de projeto. Fez o Mano, fez o Aterro do Flamengo, um monte de projeto. E fez o Pedregoso e fez o Josuanjo, são dois conjuntos habitacionais muito importantes. Pelo que eu lembro naquele filme, uma das coisas que o Reis inspirou o Reis a fazer esses dois conjuntos foi em Londres, pós-Segunda Guerra, eles tinham uma lei lá que uma porcentagem tinha que ser para construções populares. E a França tem esse projeto, né? Paris tem esse projeto. Uma porcentagem, eu não sei, por bairro, você vai construir aqui, X% tem que ser para a classe popular. Então, eu vou colocar no Leblon, vai ter que ter uma porcentagem do Leblon que vai ser classe popular. Botafogo, imagina, se todos os bairros tivessem uma porcentagem que é para a classe popular, que bacana isso. Né? Então, a pergunta é, eu nunca ouvi falar nada no Rio de Janeiro sobre esse movimento. Então, você acha que isso já existiu? Você conhece isso? Né? Isso para você. E para a Marina, outro filme maravilhoso que eu indico, Terra Revolta, né? Recentemente eu vi, e aí na Terra Revolta, ele lembra a reforma do Jango para a reforma agrária, era uma reforma muito simples, né? Ele pegava as estradas federais, os açudes e as ferrovias de ambos os lados, 5 quilômetros para a reforma agrária, mas respeitava as terras produtivas. Né? Se a gente pensar isso hoje no país, é uma revolução gigantesca. Né? Eu acho, você não está falando de pegar e quando a gente sai do Rio de Janeiro, qualquer lugar que você vai, você vê esse monte de terra que não tem nada, só tem capim, uma vaquinha aqui, uma vaquinha ali, né? Então, você não acha que essa reforma agrária, e aí o audiovisual acho que pode entrar com muita força, esclarecer isso, né? Meu irmão, você tem essa terra toda que você não produz, dá licença. Tem gente que quer produzir, né? Então, como o audiovisual pode também nisso, e como se isso é uma coisa caduca, ou se isso é mais do que presente, né? E para a Mônica também, como o audiovisual também, né? Já que a gente está no festival, né? Esse tipo de questão, como é que ela pode ser resgatada de lá em vários lugares, sei que tem outros lugares com esse tipo de percentagem, se você acha interessante que a gente possa correr atrás disso. Desculpa, seu nome é? Carlos, Beto, pode chamar de Beto. Beto, só porque a gente está, eu vi acompanhando aqui a placa do horário, estou à disposição para a gente trocar um pouco ali mais no fino, mas isso é definido nas diretrizes do plano diretor, né, urbanístico da cidade. A Câmara Municipal, já faz 10 anos a gente vai representando isso, a Câmara Municipal passou por um debate longo, assim, um ano, extenso, debate, visitas em territórios. Agora, a política, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, é aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei. Porque a gente passa debate com os diretores, faz essa diretriz. Em tese, isso é construído de maneira popular, vai até os territórios, vem como é que está se dando, fala com lideranças, volta para a Câmara Municipal, os vereadores vão ali desenhando, mas isso ouvindo arquitetos, engenheiros, urbanistas, sociedade civil organizada, enfim, em tese deveria acontecer dessa forma e acontece, de certo modo. Mas, o que a gente acabou de ver, semanas atrás, por exemplo, diretrizes do plano diretor para o bairro de Botafogo. Está muito adensado, não pode mais ter um hospital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não pode mais construir o hospital. Ponto, beleza, está lá no plano diretor. Aí, aprovado o plano diretor, muito debate, emenda. Dentro desses debates a gente coloca, eu, por exemplo, coloquei, foi derrotado, a extrema-direita retirou, que fosse considerado na porcentagem de habitações sociais a relevância como gênero, raça, para que a gente tivesse grupos LGBTs, pessoas negras e indígenas e mulheres, situação de violência e vulnerabilidade,
tendo prioridade, por exemplo, em programas como Minha Casa Minha Vida, dentro das diretrizes do plano diretor. Bom, a extrema-direita derrotou isso, porque entende como um privilégio, né? A gente está entendendo quanto reparação, tentativa, né, de uma reparação histórica, a extrema-direita entende como um privilégio. A Câmara Municipal derrotou. E esse agora do hospital. Está definido as diretrizes do plano diretor. Beleza, beleza. Aí, o meu amigo empresário mudou de ideia aqui sobre o empreendimento que ele queria fazer em Botafogo. Falou assim, não, peraí, esse lote aqui em Botafogo, acho que rola fazer um hospital aqui. Não, mas no plano diretor a gente disse que não podia mais construir hospital em Botafogo. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um projeto lá para a Câmara Municipal e mudar o plano diretor. E assim foi feito. Então, assim, as ferramentas tem, mas é isso, né? Não basta ter as ferramentas, não basta ter a lei, tem que ter a vontade política de que se compra, se coloca no orçamento, enfim. Mas aí a gente pode conversar um pouco mais nisso, se quiser. Na mesma linha aí da Mônica, eu vou tentar ser bem breve aí no caso do tempo, mas depois a gente pode conversar mais se for o caso. Bom, apesar da reforma agrária ser uma política constitucional no Brasil, é prevista na Constituição Federal, a política de reforma agrária retroagiu muito desde o Jânio. Assim, aumentou-se muito o nível de concentração da terra no país e aumenta-se cada vez mais, não só da terra, mas isso que a gente estava falando no início, há uma política de privatização, de concentração do conjunto dos bens da natureza, seja dos minérios, seja a água, a terra, as sementes, a biodiversidade como um todo, ou seja, né, se você pegar aí o arroz, por exemplo, o arroz já foi vendido nas ações, na Bolsa de Valores, as próximas 3 safras de arroz no Brasil já foram vendidas na Bolsa de Valores. Então, assim, o que o capital faz, o que as grandes empresas, eu gosto de falar, né, que no Brasil não é só o agronegócio, é o agro dos negócios do conjunto dos bens naturais, né? E se tratando para além da terra, a água, está uma disputa permanente, né, com as grandes empresas, pegar o que a Coca-Cola, a Nestlé estão fazendo, né, na disputa da água nossa aqui no Brasil e na América do Sul, em especial, que é onde nós temos a maioria da água do mundo hoje, da água boa aqui, né? Então, retroagiu muito. Se a gente pensar nos últimos anos, né, você pega aí os últimos 20 anos no Brasil, quando nós tivemos assim, governos mais democráticos, nós não conseguimos aprovar o índice, o limite do índice de produtividade no Brasil. Nós não conseguimos aprovar isso. Nós temos um congresso hoje que é BBB, né? Que dialoga com o que a Constituição Federal prevê. Uma das medidas da Constituição Federal é que a terra tem que ter uma função social. Dentre as funções sociais da Constituição Federal está a produtividade. Se ela não cumpre a função social, essa terra deve ser destinada para a reforma agrária. Ou seja, você não precisa pedir permissão. Dá licença, meu filho, você não quer produzir, nós vamos usar essa terra aqui para a reforma agrária? Não, você não precisa pedir isso. Você tem uma determinação constitucional para isso. Mas, oficialmente, você não tem delimitado quais são os índices de produtividade atual do século XXI. Né? O que é considerado uma área produtiva e improdutiva hoje no Brasil? Não tem isso. E não se consegue avançar para isso. Quem determina isso, em princípio, é o Congresso Nacional. Né? Bom, então, mas, de todo caso, não queria deixar também de citar algumas coisas aqui
da esperança, né? Você pega assim, mesmo com tudo isso, com esse retrocesso que nós temos na política agrária, agrícola, da reforma agrária no Brasil, você também tem um avanço das organizações sociais, da sociedade civil, né, que vão no projeto de contramão, como os maranhenses, né? Então, acho que também aqui tem um símbolo de esperança, olhando para a organização da Maré na cidade, olhando para a organização dos movimentos sociais no campo no Brasil, é que nós temos que confiar na organização social. A sociedade civil organizada através dos movimentos sociais do campo, da cidade, na favela, tem a resposta para enfrentar as grandes crises que nós estamos vivendo hoje, né? Então, se você, aí, assim, no campo são muitos movimentos sociais organizados, mas eu quero dar o exemplo do meu movimento, da qual faço parte desde a minha adolescência. O MST tem 41 anos de existência. Nesses 41 anos, o MST conquistou em torno de 450 mil famílias, ou seja, mais ou menos 2 milhões de pessoas conquistaram a terra. E isso faz uma diferença muito grande nesse campo do agro dos negócios, né? E hoje nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Olha se isso não é esperança. Tem arroz orgânico bom para a tua cria que vem aí? Então. E aqui no estado, queria deixar 2 exemplos também. Nós produzimos que, olha, tudo isso também é assim, efetivamente uma luta diária, né? Com o atravessador, com a luta da política pública, com a disputa da política pública, que no orçamento vai para o grande proprietário, para o grande fazendeiro, vai para aquele que não produz, vai para aquele que especula apenas no campo, não vai para aquele que está produzindo e se organizando, né? Então, nessa luta do enfrentamento, digamos, aos atravessadores, né, ou às grandes empresas, nós conseguimos construir grandes cooperativas que produzem hoje o arroz orgânico. Nós conseguimos, disputando com a Parmalat, com a Nestlé nos nossos assentamentos, construir grandes cooperativas da produção de leite, de vários derivados do laticínio em diversos locais. E aqui no estado, queria deixar 2 exemplos. Nós produzimos, eu digo, a melhor farinha de mandioca do Brasil, está sendo produzida por um assentamento nosso em Campos dos Goitacazes, uma cooperativa de mulheres do assentamento Zumbi dos Palmares, em Campos. E em Macaé, também, veja, também um grupo de mulheres do assentamento Oswaldo de Oliveira está recuperando uma semente de feijão orgânico, que é o feijão calucando, um feijão preto, que é assim, gente, é simplesmente maravilhoso, maravilhoso, sabe? Nós, em algumas trocas, inclusive com um grupo de mulheres lá da Maré, que são muitas, inclusive nordestinas, elas ficam encantadas com esse feijão, com essa farinha, entende? Gente, então, nisso também nós estamos fazendo intercâmbio, sabe, entre os trabalhadores. Nós queremos levar um ônibus das companheiras aqui da Maré, que são consumidoras da nossa farinha, queremos levar elas lá no assentamento, lá em Campos, para elas conhecerem, botar a mão na farinha também, né, etc. Entende? Então, nesse intercâmbio. Por fim, acho que o audiovisual pode e contribui muito, digamos assim, tanto no sentido de levar a informação através da arte, da cultura, né, e da conscientização também, né, da importância que tem esse trabalho. Passou por aqui, eu vi antes o Fernando, que é da Quiprocó. Ele tem um trabalho também incrível aí, né, com muitos projetos e tal também, tanto nessa área da realidade que vive, né, a criminalização na cidade do povo preto, do povo de terreiro, dos povos de terreiro que vive nas periferias da cidade, mas também da nossa luta no campo, em especial aqui no estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Fala um pouquinho também, Rodrigo, só para a gente fechar a mesa, do papel do audiovisual nisso,
Bom, gente, só respondendo rapidinho, né, como a Mônica falou e como a Marina falou, né, a gente não tem problema de terra no Brasil, a gente tem problema de concentração de terra, de distribuição de terra, a gente tem problema de vontade política e a gente tem problema de, para além da vontade política, a gente tem problema de uma organização institucional, porque se a vontade política ela não cumpre a lei, supostamente deveríamos ter instituições do sistema de justiça para fazer a lei aplicar. E essas instituições elas estão falhando no seu compromisso constitucional de aplicação da lei. E quando elas tentam aplicar a lei, como nós estamos vendo hoje no nosso país, nós temos um movimento político anti-lei, porque justamente a lei para os meus amigos tudo, né, para os meus inimigos nada. Então, tudo bem se a gente conseguir tentar dar um golpe de Estado, se for os meus amigos tentando dar um golpe de Estado. Aí não tem problema, a gente aprova anistia. A gente faz aqui uma gambiarrazinha para dizer que pode ter anistia. Né? E nisso nós vamos matando as nossas instituições. São as mesmas instituições que não aplicam a lei, que dizem que tudo bem não aplicar a lei quando é para o povo preto e pobre do nosso país, né? Elas criam e recriam as suas leis e as suas maneiras. Então, nós temos no Brasil normatividades muito avançadas que são copiadas, inclusive, por países na Europa, principalmente em questão urbanística, né? Nós exportamos a nossa ideia de orçamento participativo e hoje a Espanha, gestão participativa, criou as grandes cidades democráticas do mundo, mas, na verdade, o Olívio Dutra já fazia isso no Rio Grande do Sul desde o final da década de 80. Então, a gente precisa, além de vontade política, é vontade institucional. E aí, né, fechando onde é que eu acho que o audiovisual ele poderia, né, entrar nisso, é que a Marina falou da conscientização, né, o primeiro ponto, né, quem trabalha com direitos humanos diz que para efetivarmos direitos humanos nós precisamos revelar tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que não é visto, né, tudo aquilo que é simbolicamente visto de uma outra forma. Porque o poder ele é algo invisível, ele é absolutamente simbólico, por isso ele se manifesta de uma forma tão efetiva e essas estruturas elas são mantidas aqui no nosso país desde a sua formação. Né? E as pessoas elas não têm espaço para falar, elas não têm voz. E eu entendo que o papel de nós todos enquanto realizadores, né, comprometidos com a construção de um outro futuro, comprometidos com a construção de um outro projeto de país que ele é absolutamente urgente, é justamente revelar aquilo que em parte está oculto. E nisso a arte ela é muito poderosa, a comunicação é muito poderosa. A extrema-direita aprendeu isso. Se vocês forem observar as emendas destinadas na Câmara de Vereadores, né, as emendas do orçamento secreto, uma quantidade enorme de dinheiro foi destinado para o Brasil Paralelo, que é justamente a produtora de conteúdo audiovisual da extrema-direita, que está fazendo filme, gente. Não está fazendo, o Brasil Paralelo não está fazendo só postagem em rede social. Isso é o que o algoritmo entrega para a gente. O Brasil Paralelo está fazendo filme, o Brasil Paralelo está fazendo grandes produções para justamente, né, construir esse imaginário simbólico na população brasileira. E aí parece que, em parte, às vezes, né, é triste que eles entenderam que grande parte do campo democrático não entendeu ainda. Que é preciso, sim, investir em cultura, é preciso, sim, disputar o orçamento, não só o orçamento da moradia, mas o orçamento da cultura. Né? Não só o orçamento para alimentação, mas o orçamento da cultura. Né? A gente hoje, né, estamos tentando reconstruir o nosso país, né, o setor cultural, que, enfim, nós não tivemos o Ministério da Cultura, depois nós tivemos uma tragédia que foi o governo do Bolsonaro. Né? Eu fiz meu filme, por exemplo, eu comecei a fazer meu filme durante o governo Bolsonaro. E o meu filme, ele só, né, hoje, ele foi finalizado com a qualidade que ele precisou. Ele está aqui hoje nesse festival, ele esteve em outros festivais por conta de orçamento. Né? Porque quando, né, nós conseguimos vencer, né, aquele desgoverno, que tornaram o governo, né, nós conseguimos voltar a nos apropriar do orçamento, né, a política cultural voltou a ser instituída de uma forma muito incipiente ainda no país. Nós recebemos os aportes necessários, né, uma parte pela Rio Filme, uma parte pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que foi o que a gente precisou para finalizar o filme. Antes disso, o filme estava sendo feito na vontade das pessoas que acreditavam que aquelas histórias não poderiam ser invisibilizadas. Então, funcionava da seguinte forma: oi, gente, tem hoje uma audiência importante.
Quem está aí disponível na cidade do Rio de Janeiro para gravar com a gente? Tá? A gente anota ali, né? E quando ele chegar ali na frente, se a gente conseguir captar e o projeto acontecer, a gente para. Beleza? A gente captou, pagou todo mundo, ótimo. Né? Mas, da mesma forma que não é para o morador da Maré estar gerando os dados da política pública, não é para o audiovisual, está sendo feito de favor. Nós, principalmente, é um setor que movimenta muito mais do que setores tradicionais da indústria, que são dos amigos, né, do dono da cidade, são dos amigos do dono, que está ali, né, sentado nas posições de poder do Estado, e são as pessoas que estão recebendo os aportes necessários. Então, eu acho que o papel do audiovisual principal é criar esse outro imaginário, é fazer as pessoas, né, enxergarem de uma outra forma, verem de uma outra forma, voltarem a sonhar, voltar a sonhar e acreditar. É muito importante, porque sem esperança, então, a gente aceita esse modelo de vida que foi entubado para a gente, né, de cima para baixo, e a gente vai ficar aqui todo mundo esperando até o dia que o mundo vai acabar, para alguns mais rápido, para outros menos rápido, mas o mundo vai acabar para todo mundo, isso é algo que já é sabido, como a Mônica falou. E para isso a gente precisa disputar. Da mesma forma que a gente precisa disputar política, a gente precisa disputar orçamento para a cultura, né? E a gente precisa todo mundo sair daqui com uma mensagem, já que a gente está no Festival de Cinema, que cultura é fundamental, cinema é fundamental, inclusive para a construção de todo o resto da política pública. Obrigada. Também, e é isso que você falou, né? Converter sonho em tarefa. Vamos embora, né? Hoje é sexta-feira e a gente tem que trabalhar. Eu quero só aproveitar aqui em nome do Festival do Rio, agradecer a presença de vocês, que falas poderosas, e que maravilha a gente poder estar encerrando o especial COP30, agradecer a Ford Foundation, mas agradecer principalmente ao trabalho e ao tempo de vocês por estar aqui. É realmente muito, muito especial. E é muito especial, como a Fernanda disse, que a gente possa cruzar esses campos, e se nós não cruzarmos esses campos, nós estamos em bolhas erradas e não estamos chegando aonde temos que chegar com aquilo que a gente pode fazer. Então, muito obrigada. Que bom ficar aqui com uma palavra de esperança, né? É isso, tornar todos os sonhos em tarefas. Vou me lembrar disso todo dia, já que é isso que a gente se lembra e faz todo dia. Muito, muito obrigada a vocês por estarem aqui, e voltem todos os anos, por favor, que é muito essencial ter a fala de vocês. Obrigada.